Eu estava morrendo e fui curado milagrosamente pela intercessão de um santo da Igreja Católica. Eu estou suspeito, com esta camisa para falar qual santo foi que eu tive essa graça de ser curado pela intercessão dele. Isso mesmo, foi São Francisco de Assis. Eu tinha ali por volta de uns 5 anos de idade quando eu tive uma doença desconhecida e que eu fiquei ali quase morrendo. Fiquei com muita febre, não tinha cura, não encontrava solução. Foi quando a minha mãe, a dona Alzira, ela chegou a colocar as velas nas minhas mãos. Eu não sei como é que as pessoas se comportam agora quando uma pessoa está morrendo, mas naquele tempo as pessoas mais antigas colocavam vela nas mãos das pessoas que estavam falecendo. Eu estava nessa situação, uma situação em que os meus olhos já estavam se revirando, criando aquela nata. E então a minha mãe, não sei se ela era devota de São Francisco ou se ela ouvia as pessoas falarem, que ele era um santo que obtinha muitos milagres. Então ela pediu a intercessão de São Francisco, mesmo ali naquela situação, vendo que eu estava ali já prestes a partir dessa vida. Ela pediu com toda a sua fé de mãe para que São Francisco me livrasse daquela morte, daquela situação. E passado alguns instantes, passado algumas horas, milagrosamente, eu comecei a retornar. Eu comecei a ter a vida anormal, a ter a saúde. Então ela fez uma promessa pedindo a São Francisco, e se eu ficasse bom, eu pagaria aquela promessa vestindo a batina de São Francisco durante 3 meses. Eu paguei essa promessa quando eu tinha ali os meus 14 anos de idade. E interessante, que São Francisco, ele sempre foi assim presente na minha vida, Eu tenho lembrança de que as primeiras missas, que eu comecei a participar com a minha mãe foi no franciscano, na igreja de São Francisco. Outra coisa interessante também é que depois que eu casei, eu vim morar vizinho da igreja, do santuário de São Francisco de Assis. Eu estava lembrando essas situações porque nós estamos vivenciando aqui a novena de São Francisco. Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco. E eu estava lembrando que eu tenho testemunho para dar, de uma graça que eu alcancei, que foi a minha cura, Eu estava prestes a falecer. E eu tive essa lembrança e vim aqui compartilhar. Muitas vezes a gente tem uma graça, de um santo e não lembra mais. Ou tem aquelas pessoas que teve uma graça, teve uma cura através de um santo e que talvez até nem católico é mais, Então, muitas vezes nós somos ingratos, à intercessão dos santos. E também outra coisa interessante é que eu casei, e a minha esposa ela é devotíssima de São Francisco. Então, em tudo isso eu vejo aí, esse destino que faz com que eu esteja aí próximo de São Francisco de Assis. Então, nesse tempo de festa, nesses dias, que nós comemoramos a festa de São Francisco, que você também possa pedir uma graça, aquilo que você está precisando, para que São Francisco, que está na presença de Jesus, ele pode conceder a sua graça, o impossível, porque nós católicos, nós acreditamos na comunhão dos santos. Se os santos já faziam graça, já faziam milagres aqui na terra, imagine agora que eles estão na presença de Jesus. Se os lenços de Paulo, de Pedro, curava doentes, expulsava demônios, em vida, imagina agora que eles estão na presença de Jesus. Então essa é a nossa fé católica, E se você chegou até aqui, curte no coraçãozinho, compartilha e que São Francisco derrame muitas graças na sua vida.